Uma das maiores sandices e burrices que nós mulheres costumamos cometer demais dentro do nosso casamento é tentar mudar o nosso marido. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro, às vezes o homem quer mudar a mulher quer mudar o homem, mas eu quero falar diretamente para nós mulheres porque nós cometemos mais esse erro, essa burrice, eu diria, porque sim, é uma burrice você tentar mudar o seu marido ou você tentar mudar qualquer outra pessoa, principalmente se essa mudança é algo imposto, é algo à força, é algo que eu quero a todo custo porque precisa ser do meu jeito. Mas nós vamos conversar melhor sobre isso agora. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café, para você viver bem melhor. Pega aí o seu café, como você já sabe, e vamos conversar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é o seguinte, eu já quero quebrar um pouco a sua expectativa sobre isso, e daí você decide se você vai querer assistir, continuar essa conversa ou não. Então aqui, a primeira coisa é te dizer o seguinte, que enquanto você ficar forçando o seu marido a mudar, impondo que ele precisa mudar ou que ele se transforme em outro eu de você, ele não vai mudar, tá? Então agora nós vamos, prosseguir a nossa conversa. Decidiu se você vai continuar esse papo aqui ou não, mas se você decidiu que sim, vamos lá. Gente, é mais do que óbvio e visível que quando a gente tenta mudar o outro, a gente não vai conseguir porque nós não temos esse poder e que esse poder de mudança está nas mãos do outro. E o outro só vai mudar quando ele quiser mudar ou quando ele entender que, rapaz, eu realmente preciso mudar. Não, eu realmente estou vacilando nisso aqui. Não, eu realmente estou errando nisso aqui. É preciso que haja uma consciência própria da própria pessoa para que ela consiga mudar. Vocês conseguem entender? Não é uma coisa que se impõe, não é algo que eu tenho que forçar o outro, não é com cobranças exaustivas, não é com comparações que muitas vezes nesse decorrer da forçação, da mudança, vem também a comparação, ainda que silenciosa, ainda que sutil. A comparação ela vai entrando também no nosso casamento, na nossa forma de olhar o nosso marido, na nossa forma de olhar o outro, vocês conseguem entender? Então, essa forçação, ela não vai surtir efeito. Ao contrário, ela vai até surtir efeito, mas efeitos negativos, entende? Então, a primeira coisa, o primeiro erro que a gente faz quando a gente quer forçar o outro a ser uma pessoa que ele não é basicamente que vem da gente as nossas expectativas irreais sobre o casamento. Uma das coisas que faz com que a gente vá por esse caminho é exatamente isso. São as expectativas que a gente alimenta em nós, que a gente cria na nossa cabeça e que a gente expõe e que a gente coloca sobre o outro e sobre o casamento. E isso, assim, não é uma coisa, entre aspas, que vem, assim, muito natural. A gente tem muita influência externa, entende? Por exemplo, quando a gente está crescendo, ali na adolescência, na infância, é muito normal a gente se deparar com filmes, com historinhas de romance, com novelas. Então, é uma série de coisas que vai trazendo essa expectativa do casamento perfeito, do homem ideal, do homem que vai te levar café na cama, entendeu? Você vê como é no filme, nas novelas, e não tem jeito, nós mulheres acabamos alimentando muito essa visão romântica da coisa, nesse sentido, e mesmo que de uma forma inconsciente, a gente acaba reproduzindo depois dentro da nossa relação, no nosso casamento, porque a gente cresce com essa imagem de que um relacionamento, de que um casamento é isso, é essa expectativa de que o outro vai adivinhar o que você está sentindo, né? O outro vai adivinhar o que você quer comer e ele vai trazer exatamente aquilo no dia certo, na hora certa que você está pensando. Que ele vai levar um cafezinho na cama, entendeu? Que ele vai fazer todas as suas vontades. A gente vê muito isso em novela, a gente vê muito isso em filme. E isso leva, nas redes sociais também, né? Com o avanço, enfim. Então a gente acaba levando isso. Então a gente cria essas expectativas irreais, né? Sobre o casamento e sobre o outro e trazendo essa questão de querer mudar. Aí quando você não encontra nada disso no casamento ou no outro,
o que é que acontece? Você começa a se questionar, você começa a olhar para o outro e pensar assim, poxa, não, mas eu quero que você seja mais romântico, você não está sendo romântico, não, mas eu quero que você preste mais atenção em mim. E muitas vezes, quando a mulher, não sempre, mas na maioria das vezes, quando a mulher está nesse negócio, presta atenção em mim, é porque ela está querendo que o homem meio que adivinhe o que ela está sentindo. Poxa, ela está com a cara fechada, então deve ter sido por isso. Você entende? Sendo que a gente comunicar o que a gente está sentindo é muito mais fácil de resolver. É muito mais fácil para ter um diálogo ali, uma comunicação melhor. Entende? Então, o primeiro erro aqui que faz com que a gente tenha essa questão de querer mudar o outro é exatamente essas expectativas irreais que a gente acaba levando para o casamento e também levando para o outro. E aqui a gente já vai para o nosso segundo erro, nosso segundo ponto, que é o seguinte: com essas expectativas irreais, você vai forçando o outro, e sabe o que é que essa mudança forçada acaba trazendo? Distanciamento. O outro, ele vai se afastando de você, entende? Porque essa cobrança exaustiva de que o outro seja uma pessoa que ele não é, porque entenda, o relacionamento ele é uma modulagem, a gente vai se moldando um ao outro, um segue de um lado, outro segue do outro, isso é diferente e isso acontece de uma forma muito natural, ok? Não estou falando disso. É normal que um relacionamento isso aconteça. Eu estou falando daquela forçação realmente de que você quer que o outro se transforme praticamente num novo CPF. Acontece muito isso nos casamentos, né? Então, a gente quer que o outro se transforme em outra pessoa. E aí, o que é que acontece? Essa forçação, você vai fazer com que o outro se afaste de você. Com que o seu marido se afaste de você. Então, ele vai ficar ressentido, porque só tem cobrança. Todo dia você tá lá cobrando algo, porque você tem que ser assim, porque você tem que ser assado, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer... Chega, cansa. Aí o outro pensa o quê? Nossa, pelo amor de Deus, eu não faço nada que presta. Eu não faço nada, eu não sei mais nem o que é que eu faço. Porque o outro começa a ficar perdido e sufocado. E aí o que é que acontece? Ressentimento. E depois o outro faz o quê? Ele se fecha. Porque quando você é muito pressionado, o que é que acontece na maioria das vezes? Você se fecha. Você se fecha para aquela pessoa. Daí o seu marido não vê mais em você uma amiga, ele não vê mais em você uma pessoa que ele pode contar, ele não vê mais uma pessoa que ele pode conversar, afinal você só está cobrando o tempo todo, entende? Então ele começa a ficar sufocado, e isso vale para a mulher também, tá? Mas eu quero falar aqui diretamente para nós mesmos, para nós enquanto mulheres. Então, acaba que o outro, ele fica sufocado, ressentido e ele se afasta. Olha só o perigo, olha só as coisas que a gente vai trazendo para o nosso casamento e na nossa cabeça, não, a gente está fazendo super certo, o outro vai mudar e tudo vai ficar tranquilo. Só que não vai, porque você está forçando algo e você acha que está ajudando, que você falando, cobrando o tempo todo, achando que o outro vai mudar. Ao contrário, o outro está mudando, só que para pior, porque ele está se afastando de você e, consequentemente, se afastando dessa relação. E falando de um ponto de vista assim bem pessoal, eu já tive esses momentos onde eu olhei para o meu marido e pensei, poxa, ele poderia ter determinado comportamento. Ah, mas ele poderia gostar mais de tal coisa. Ah, mas ele poderia. E a gente fica nesse negócio, ele poderia. E às vezes até falando. Quantas vezes eu falei, mesmo que de uma forma sutil, pro meu marido que eu queria isso, queria aquilo. E veja bem, há uma grande diferença, vou abrir um parêntese aqui, de você colocar na mesa coisas que você desejaria que seu marido fizesse que realmente te faz bem, faz você se sentir amada e que você gostaria que ele fizesse um pouco mais ou que ele fizesse de vez em quando. É diferente, tá? No relacionamento é normal que haja essa modulagem, digamos assim, é normal que a gente vai se adequando um ao outro ali, mudando, bem entre aspas, não é mudando, é se moldando um ao outro dentro da relação. Isso é uma coisa que acontece muito naturalmente. Quando o outro realmente quer que aquela relação dê certo, ele vai fazer isso, entende? Mas é algo que vem natural e não algo forçado. E, por muitas vezes, vou dar alguns exemplos, né? Eu sou uma mulher, uma pessoa que gosto muito de estar no mundo dos livros. Eu gosto muito de ler, eu gosto de debater sobre alguns assuntos, eu gosto de estar aqui me comunicando, conversando com vocês, falando sobre isso. O meu marido, ele já é mais na dele, ele não gosta muito de ficar nesse universo, né? Não é que ele não goste de ler, mas ele não é tão afinco como eu. E por muitas vezes, tinha momentos que eu queria que ele tivesse uma opinião sobre tal coisa.
que ele era obrigado a conhecer fulano porque eu conhecia. Olha só o nível, gente. Ah, mas é porque ele tinha que gostar de tal livro, de tal gênero, de tal isso, tal aquilo, gênero de livro, não sei o quê, porque eu gostava. Vocês conseguem compreender a loucura? Só que chegou um momento que eu falei assim, rapaz, é aqui onde está o ponto de virada que teve para mim e que eu quero compartilhar com você, que pode te ajudar também. O ponto de virada, em todo esse negócio, quando a gente quer mudar o outro, é quando a gente entende que, primeiro, o outro vai mudar se ele quiser mudar, ok? A mudança tem que partir dele. Outra coisa, segundo, se eu quero mudança, então a mudança tem que começar por mim. Sabe aquele ditado que o exemplo arrasta? Então, foi isso que eu aprendi com o decorrer do tempo. E num relacionamento é muito normal, é muito natural o outro ver o exemplo e vocês vão se complementando de uma forma muito maravilhosa, vocês vão aprendendo, vocês vão evoluindo junto, vão crescendo junto, porque um vai vendo o exemplo do outro, vai ser naquela parceria e vai ser naquela coisa gostosa, sabe? De convivência, de crescer ali juntos e tudo mais. Então, eu aprendi que se eu estava incomodada com tal coisa, eu que tinha que rever, eu que tinha que olhar para mim e me perguntar por que eu estou tão incomodada com tal coisa? Ou por que será que eu quero tanto tal coisa? Eu quero realmente isso ou é apenas influências externas? Então, eu passei a olhar para mim mesma, primeiramente, para eu poder ver de onde que vinha essas expectativas, esse negócio de querer mudar o meu marido a todo custo, entende? Então, primeiro, a segunda coisa aqui é a gente olhar para a gente e a gente também mudar, porque o exemplo arrasta, entende? Quando seu marido perceber que você está mudando seu comportamento, seu jeito e tal, você está fazendo ali as suas coisas, sua vida, mas ao mesmo tempo está ali com ele, sendo parceira e tudo mais, ele vai, talvez, se essa mudança realmente tiver uma consciência ali, ver e perceber onde ele precisa mudar e realmente, não, a minha mulher tem razão nisso aqui, eu acho que isso aqui eu preciso dar um start. Não, peraí, eu realmente estou vacilando nisso aqui. Vocês entendem? Então, é diferente. É aqui onde tem um ponto de partida, quando a gente entende isso. Outra coisa que eu comecei a perceber é que, ainda que meu marido não tivesse uma mesma opinião que a minha, existia pontos que ele falava que eu nunca tinha parado para pensar. E que sim, valeria a pena pensar, que eu não poderia me fechar no meu mundo e achar que só minha opinião importa. Olha que egoísmo, né, também? Ah, que só minha opinião importa, não, mas é porque eu sei mais, é porque eu li mais, é porque... Nossa, que prepotência! Então, assim, eu passei a ouvir o meu marido com mais interesse. Passei a ouvir e dizer, não, a opinião dele, não, essa parte aqui eu não concordo, não, mas essa aqui até que tem um sentido. Mas eu nunca parei para pensar por esse lado. Vocês entendem? Então, isso, em vez de ser aquela forçação de barra, aquela forçação de mudança, você vai conseguindo ver pontos no outro que vai te complementando e os pontos que você fala vai complementando o outro e, consequentemente, complementando a relação. Olha que coisa maravilhosa, entendeu? É o famoso da match? Então, e perceber que, olha, tá tudo bem, ninguém vai concordar 100% com ninguém, nem mesmo com o meu marido, nem meu marido comigo. É isso que a gente precisa entender. Outra coisa é melhorar a comunicação de vocês. Se eu não gosto de algo, se algo tá me incomodando, eu chego pro outro e eu converso. Eu converso. Eu não imponho, eu não cobro, ai, porque você tem que... Não. Olha, fulano, eu tô incomodado com tal coisa. É você colocar os seus limites e você tá colocando ali pro outro. Aí o outro é que vai decidir o que vai fazer. E a partir da decisão do outro, você também decide depois o que você vai fazer. Entende? Mas não é ficar forçando ou querer que o seu marido tenha a mesma opinião que você. Seria até um saco, gente. É tão bom, às vezes, ter essas divergências naturais e saudáveis dentro de um casamento, porque você aprende, entendeu? Você aprende com o outro aprende com você, e assim a gente vai construindo uma relação boa e saudável. E não esse negócio de querer que mudar o outro a qualquer custo, a aparência do outro, o que o outro tem que vestir, o que o outro não tem que vestir, o que o outro tem que fazer. Eu não estou falando de opiniões, de gostos, né, que a gente tem numa relação. Ah, eu gosto mais quando você usa o cabelo assim e tal. É diferente de eu querer impor. Não, você tem que usar dessa forma porque eu gosto é assim, ponto. Não, não vai usar isso aí, não. Vocês entendem? Ah, não vai fazer isso. E aqui eu não estou tratando de mudanças que realmente são reais e naturais, tá? De respeito, como eu falei, de respeito, de cumplicidade, parceria, não estou falando dessas questões, mas daquela forçação de mudanças que cabe ao outro e que cabe primeiramente a você se perguntar, entende? Então, aqui é onde está o nosso ponto de partida para sair desse negócio de querer mudar o outro, de querer mudar o nosso marido. É quando você muda o foco, entende?
é que em vez de você cobrar, você vai conversar, você vai comunicar de uma forma assertiva, de uma forma bacana, de uma forma que vocês consigam desenvolver um diálogo, sabe? Que em vez de você querer mudar o outro, você olhar para você primeiramente e dizer onde que eu, Adla, preciso mudar. Onde que eu, fulana, preciso mudar. Eu tô incomodada com tal coisa, mas por quê? É se perguntar, entendeu? Porque começa a partir de nós. E nunca, nunca, em momento nenhum da sua vida, queira mudar. Nem o seu marido, isso vale para outras relações também, queira mudar o outro. As coisas elas vão acontecendo de uma forma natural. Obviamente que a gente precisa conversar, colocar nossos limites, falar ali o que é que a gente sente, o que a gente pensa, né, de uma forma respeitosa com o outro também para com a gente, e assim a gente vai seguindo. Mas não é impondo, não é forçando que você vai ter alguma mudança, alguma coisa na sua vida. E foi olhando para tudo isso que eu consegui tirar hoje muito mais aspecto positivo da relação com meu marido, e eu tenho certeza que se você aplicar aí também, você vai conseguir olhar de uma forma mais positiva para o seu casamento e para o outro. É a gente tirar essas expectativas irreais, que muitas vezes vêm de influências externas, e a gente olhar para o que o outro já faz. Mas o que é que o outro faz que me faz bem? O que é que o outro faz que eu me sinto amada? O que é que meu marido faz que eu olho, caramba, isso aqui é muito romântico, isso aqui é muito bom. Ele pode não levar café na cama, mas ele pode lavar uma louça, sabe? Ele pode levar os filhos na escola, ele pode fazer tantas outras coisas que são maravilhosas, porque às vezes é isso que falta na gente. A gente está perdendo tempo tentando mudar o outro, em vez de olhar aquilo que o outro já tem, sabe? Às vezes a gente está idealizando um casamento, em vez de olhar para aquele casamento real que a gente já tem e valorizar aquilo que a gente já tem. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Aqui vai ficar mais sobre casamento. Vai lá assistir, que é melhor que Netflix. Grande beijo, tchau!